Inoperantes e improdutivos. Em outras palavras, estamos falando dos preguiçosos mesmo, daqueles que são relapsos, que não se importam de produzir e de trabalhar. Em nosso contexto aqui, estamos falando da obra do Senhor, daquilo que fomos chamados e capacitados por Deus para fazermos como missão e propósito aqui neste mundo. Se cochilarmos, nós ficaremos tão atarefados e tão entretidos com as coisas daqui que vamos esquecer que temos uma grande obra a ser realizada. Muitos se escondem atrás dessas ocupações e desses entretenimentos e se tornam inoperantes e improdutivos para o reino de Deus. Esse será o assunto da nossa devocional de hoje. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, Deus abençoe você e a sua família. Estamos todos os dias às 6 horas da manhã com as nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje a devocional, o tema será inoperantes e improdutivos. O texto bíblico que vamos ler, vamos começar hoje na segunda carta do apóstolo Pedro. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 a 8. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Irmãos e irmãs, como eu disse, hoje iniciamos as devocionais na segunda carta do apóstolo Pedro, ao que tudo indica, às igrejas da Ásia Menor, sabendo que os conselhos e orientações ali serviam e servem para todas as igrejas em todos os tempos. Afinal de contas, eram orientações apostólicas. Segundo o que podemos ver na carta, Pedro já sabia que estava prestes a morrer e ficou sabendo de muitas heresias e falsos ensinos que andavam pelas igrejas. Por isso, ele escreveu essa carta para que os irmãos soubessem que estavam envolvidos na natureza de Cristo após terem nascido de novo e não poderiam consentir em se afastar das doutrinas ensinadas no evangelho que eles tanto pregavam. Muitos estavam acreditando em mentiras e abandonando o trabalho para o reino de Deus. Não se envolviam mais na obra do Senhor e ficavam inoperantes e improdutivos. Deixavam até mesmo de amar o próximo, os seus semelhantes, e principalmente deixavam de amar ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Pedro diz nos versículos que lemos que precisamos buscar certas virtudes para não cairmos no desânimo e desacreditarmos nas verdades bíblicas. São essas virtudes que ele queria mostrar para os irmãos, tipo a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Vale ressaltar que a maneira que o apóstolo Pedro nos fala dessas virtudes nos mostra que elas estão interligadas, ou seja, uma vai puxando a outra. Da virtude vem a fé, da fé vem o conhecimento, do conhecimento vem o domínio próprio e assim por diante. Uma vai puxando a outra, uma vai motivando a outra, e isso é sensacional. Por quê? Porque mostra um crescimento. Então ele ensina que se permitirmos essas características crescerem em nossa vida, elas impedirão que sejamos inoperantes e improdutivos, mesmo sendo conhecedores do grande amor de Cristo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto muitas pessoas que até começam muito bem a sua fé em Cristo, mas com o passar dos dias, elas são roubadas no seu tempo, na sua atenção, ficam distraídas com o trabalho, com o lazer, com o entretenimento, a ponto de esquecerem-se da obra de Deus.
arrumam desculpas para tudo, não querem trabalhar, machucam-se muito fácil umas com as outras, ficam decepcionadas, feridas, desistidas, enchem-se de argumentos e fogem das missões e dos propósitos de Deus para as suas vidas. Qual que é o resultado? Mesmo conhecendo a verdade, ficam inoperantes, ficam improdutivas, viram espectadores na igreja e também do reino de Deus. Não foi para isso que Deus nos salvou e nos chamou. Ele tem uma grande obra para fazer na vida de cada um de nós. Por isso Ele nos escolhe, nos capacita e nos envia a fazermos a sua vontade e crescermos no trabalho e na expansão do reino de Deus. Então, largue essas bobagens de lado, perdoe, releve essa situação, não dê atenção a feridas e problemas na igreja, arregace as mangas e trabalhe na obra do Senhor. Não seja inoperante e improdutivo, não seja preguiçoso ou tão ocupado com as coisas daqui deste mundo a ponto de se esquecer das coisas do Senhor, o nosso Deus. Amém? Essa é a exortação aqui no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que possamos trabalhar. Fazer a obra de Deus é maravilhoso, é um chamado de Deus para nós, é uma missão que nós temos para a honra, glória e louvor do Senhor. Então, vamos lá, vamos orar e logo depois nós vamos interceder uns pelos outros. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, onde o apóstolo Pedro nos diz que devemos buscar, Pai, essas características daqueles que são filhos do Senhor: a virtude, a fé, a perseverança, o conhecimento, a fidelidade, o domínio próprio, Senhor, para que a gente não se torne inoperante e improdutivo. Quantas pessoas a gente conhece hoje, Pai, que apenas reservam 1, 2 horinhas por semana para ir no culto ao domingo e achando que isso está muito bom, Senhor. Oh, meu Deus, é claro que ali ela vai estar exposta à sua palavra, o Senhor vai acabar uma hora falando e ministrando profundamente, mas, Pai, o nosso relacionamento contigo tem que ser muito mais do que apenas num dia da semana, 2 horinhas apenas. Senhor, nós precisamos estar envolvidos em Cristo, assim como o apóstolo Pedro também falou aqui nesse primeiro capítulo, envolvidos na natureza de Cristo. Daí vamos amar o nosso semelhante, vamos fazer a obra do Senhor, vamos ter, Pai, a alegria de servir a Ti, não seremos roubados no nosso tempo, no nosso trabalho, na nossa família, meu Pai, não ficaremos chateadinhos, magoadinhos, feridinhos com isso ou aquilo, não, Pai, nós vamos trabalhar para o Senhor, vamos arregaçar as mangas e vamos, ó Deus, produzir para o reino de Deus, vamos operar sinais, maravilhas, porque foi assim que o Senhor falou: em meu nome vocês farão obras maiores do que as minhas. Por isso, Senhor, nós queremos em teu nome, Jesus, trabalhar, honrar ao Senhor, Pai, arregaçar as mangas, fazer a sua obra, ganhar almas para o Senhor, edificar o corpo de Cristo, amar os nossos irmãos, pregar, expandir o reino de Deus aqui nesse mundo. Em nome de Jesus, nos ajude nisso, tira-nos do marasmo, tira-nos, ó Deus, da preguiça, do cansaço, do desânimo. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso, Pai, e queremos força e vitalidade para servirmos e honrarmos a Ti. Ó Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, seja conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, Pai. E agora nós vamos orar uns pelos outros, Senhor. Oramos e abençoamos cada irmão, cada servo, cada serva do Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão, quem sabe, Pai, num hospital, ou quem sabe desempregados, tristes, aborrecidos, meu Pai, preocupados com o dia a dia, preocupados com as finanças, com os filhos. Quantos pais estão chorando porque os filhos estão na criminalidade, estão nas drogas ou na prostituição. Jesus, salva, Pai, esse jovem, salva essa família. Pai, oramos por aqueles que estão desempregados, abre as portas de emprego, Senhor, dá uma solução, envia, Pai, a ajuda do alto, Senhor, direciona, dá sabedoria, dá discernimento para o teu filho e a tua filha saber o que fazer nessa hora.
Àqueles que são empreendedores, meu Pai, que começaram o seu comércio, começaram o seu serviço, que o Senhor possa estar ajudando, que apareçam novos clientes, novos contratos, meu Pai. Ajuda o teu filho, a tua filha, dá uma solução, meu Pai, para que em nome de Jesus ele saia desse arcabouço, ele saia, Senhor, desse labirinto que tem atormentado tanto a vida dele. Dorme, mal consegue dormir à noite, Pai, pensando, preocupado com as coisas. Ó Senhor, assim como nos diz a sua palavra, vamos lançar diante do Senhor, debaixo das tuas mãos fortes, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus Cristo, oramos, ó Deus, pelas famílias, pelo marido e a esposa, pelos filhos, oramos pela obra do Senhor, como falamos aqui, que ninguém seja inoperante, improdutivo, espectador de igreja, de culto. Não, Pai, nós somos chamados para cultuarmos ao Senhor, e o culto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Então, que a gente esteja disposto a servir ao Senhor, a servir aos irmãos. Repreende toda distração, toda ocupação em demasia, tudo aquilo que está roubando o nosso tempo, a nossa alegria, meu Pai, em nome de Jesus. Cale os argumentos da nossa alma e os argumentos de todos aqueles que têm, ó Deus, vindo para nos atrapalhar. Essa é a nossa oração. Abençoe a igreja, os pastores, os líderes, as ovelhas do Senhor, meu Pai, os nossos jovens, as nossas crianças. Senhor, repreende toda ação do diabo, toda seta maligna contra a vida do meu irmão, querendo fazer o meu irmão parar, estagnar. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso, meu Pai. O Senhor nos dará forças na pessoa do Espírito Santo. Estamos envolvidos na natureza de Cristo e somos novas criaturas, nascemos de novo e vamos fazer a sua obra para a glória, a honra e louvor do seu nome. Jesus querido, muito obrigado. Abençoe o nosso dia, louvado seja o Senhor. Inspira o nosso coração a compartilhar essa mensagem com alguém, para que mais pessoas conheçam a sua obra, conheçam a sua palavra. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, bendito seja Deus que nos deu mais essa oportunidade. Peço a você para se inscrever nos canais, como eu sempre peço, e também dar a sua curtida, para que Deus possa assim usar até mesmo as redes sociais para divulgar a sua palavra. Tá legal? Amanhã, se Deus assim permitir, 6 horas da manhã, estamos juntos. E olha, já estamos quase terminando o nosso projeto de conhecimento da Bíblia, capítulo por capítulo. Fique com a gente, chame mais pessoas, que vai ter continuação, hein? Tá legal? Grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.